Tem um assunto que a gente sempre fala, pessoal, que é a importância de diminuir a burocracia. Quanto que a gente vem falando sobre isso, né? Uma agilidade que realmente traz para a sociedade. E quando eu falo isso, estou falando de setores público, privado, enfim, essa agilidade é fundamental. E a gente vai bater um papo agora, um papo para te inspirar. Você, meu amigo, tem aí um estabelecimento comercial, você que é empreendedor, você que está acompanhando a gente, vai falar de um assunto que está super em alta. E a gente vai conversar com alguém que está vivenciando isso na realidade dele. Vamos falar de transformação digital. A gente está aqui com o presidente do CREA São Paulo, Vinícius Marques. Seja bem-vindo ao nosso SBT Interior. Obrigado, Casagrande. Obrigado pelo convite. Vinícius, eu resolvi te convidar para bater um papo com a gente, porque é um assunto que a gente sempre fala que a transformação digital é uma realidade. Sim. Para alguns segmentos, para outros ainda é algo distante. E o CREA São Paulo está passando por um processo de transformação digital. Quando você e a sua equipe decidiram colocar em prática esse processo de transformação, qual que é o cenário que você tinha e o que já começou a ser colhido desde então? Obrigado, Casagrande, pelo convite. A ideia realmente é, dentro de um projeto, ouvir o profissional. Então, quando a gente assumiu o CREA São Paulo, é uma autarquia federal, tem uma natureza jurídica característica, né? Não é uma empresa privada que você muda do dia para a noite, você substitui peças. E a gente começou a entender, primeiro passo é você entender seus problemas, você se apaixonar pelos seus problemas. E aí sim, dentro de uma conversa coletiva, ouvindo o seu cliente, entre aspas, no nosso caso são os profissionais, estabelecer dentro de um projeto esse processo de transformação que ele envolve muito mais a mudança de cultura das pessoas do que tecnicamente você implementar tecnologias. Então esse processo ele foi iniciado já há um tempo, né? A gente está agora numa segunda fase desse processo, onde os impactos para os profissionais e para a sociedade, para a população, eles começam a aparecer. Então, basicamente, esse início se deu dessa maneira. A gente sente muito, Vinícius, aqui no interior, a população como um todo, as pessoas como um todo, falando a vida é muito burocrática. Exatamente. A gente vê aí um processo de uma mudança provocada pela pandemia. A gente viu que algumas situações, principalmente públicas, ou até algumas empresas, aceleraram o processo por causa disso. Qual que é a sua leitura, já que você tem acompanhado, tem vivenciado um case nesse assunto, qual que é a sua leitura sobre esse processo quando eu falo para toda a sociedade, né, como um todo? Então, a pessoa, por exemplo, até outro dia ia fazer uma documentação, dependia de até a unidade da prefeitura ou do estado, aquela burocracia danada para depois ter acesso. Hoje em dia, ela faz pelo celular. Isso também tem uma relação com essa transformação que veio para ficar, né? Sem dúvida nenhuma, né? A transformação, a informatização de serviços torna a vida das pessoas mais fáceis. Esse é o grande objetivo. Mais fáceis, mais rápidos e continuar seguros. E sempre esses pilares eles precisam ser observados, né? A gente tem cases no país, a gente não precisa sair fora do Brasil, mas a gente tem cases de empresas que passaram por esse processo de transformação e aí veio a pandemia. A pandemia ela não é responsável pela transformação digital. O mundo vem se transformando numa velocidade muito interessante. A pandemia ela só veio mostrar e potencializar. Quem não estava dentro desse processo, obrigatoriamente precisou começar a entender do dia para a noite de transformação, de informatização de serviços, né? Então, para a população, e aí eu não vou citar aqui um caso específico, a gente sabe que a gente tem aí as plataformas ou os aplicativos que a gente usa, que são muito simples, né? Esses são os principais concorrentes hoje do poder público. Então, você pega aquele aplicativo de comida, aquele aplicativo de transporte, não adianta ali o poder público achar que ele vai criar uma plataforma diferente e que a população, o cidadão, não vá comparar aquele aplicativo como um eventual concorrente. Então, esse padrão bem sucedido, ele tem que ser exemplo para nós que estamos próximos do poder público, para assim, transferir essa mesma facilidade de serviço para a população, independente do segmento. Eu não estou falando aqui só do segmento da engenharia, que é hoje o segmento que nós, das profissões da área tecnológica, que nós somos responsáveis pela fiscalização, que é a nossa responsabilidade, mas como um todo. A gente precisa passar por esse processo de transformação a nível de país. Teve uma fala interessante, eu até pesquei aqui, você falou que a transformação digital não está ligada à tecnologia necessariamente, passa pelas pessoas. E como que foi isso internamente? É difícil você mudar uma cultura, né? Exato. A pessoa está acostumado, talvez, ali com décadas de um tipo de processo ou com uma mentalidade e você não consegue mudar a chave do dia para a noite. Qual a sua leitura de como foi isso? Esse, eu acho que é um dos principais pontos para um projeto bem sucedido nesse segmento ou não. Realmente você precisa começar mostrando para as pessoas que estão fora que você mudou. E aí eu me incluo também
nessa situação, né, nesse apontamento. É claro que isso também é um processo, você não chega numa instituição como o CREA São Paulo, que tem 86 anos, do dia para a noite e fala assim, agora a gente vai trabalhar assim. Não, você precisa dar subsídio, você precisa estruturar internamente, isso passa realmente por uma questão administrativa de se criar componentes internos, aonde esses componentes internos vão transformar os vizinhos ali, as áreas que estão próximas a ele, e a partir daí você começar a ter interface com o público, né? Então, e aí entra o processo de capacitação interna, entra o processo de desenvolvimento de cultura interna, trazendo pessoas de mercado que já viveram e já passaram por esse processo, já erraram lá fora para dentro. Então, são várias frentes que elas são atacadas para que isso aconteça. Você tocou no ponto da capacitação. Acho que esse é um pilar, eu diria, se não o mais importante, um dos principais, porque senão o negócio não anda, né? Exatamente. A capacitação interna, né? O desenvolvimento do material humano interno, ele é um dos principais pilares. Só para a gente concluir o nosso papo, para quem está em casa acompanhando a gente, depois não conseguiu chegar aqui no comecinho da conversa, vai estar lá em tela 2 daqui a pouco, viu? Para você começar a semana tendo aquele estalo interessante para fazer a transformação aí no seu empreendimento, enfim, você que trabalha no poder público também pode ser aquele pontapé interessante. E Vinícius, próximos passos, você falou que está entrando numa segunda etapa do processo de transformação do CREA, para a gente conseguir entender, ficar claro, quais são essas etapas seguintes aí, para a gente conseguir ver realmente essa transformação concluída? Acho que tudo isso, o objetivo final, Casagrande, é chegar numa plataforma de serviços, né, como essas em outros segmentos que a população utiliza, onde essa plataforma ela vai ter uma interface com a população, com os profissionais que estão registrados no CREA São Paulo, com os futuros profissionais, que são os estudantes das áreas abrangidas pelo sistema, com o poder público. A ideia é a gente ser uma referência mesmo de inovação no setor público, isso passa pela transformação de todos os serviços nossos, ou seja, qualquer serviço que o CREA presta hoje, ele tem que melhorar. Então, a gente acabou de lançar o portal novo, esse portal ele vai ter um portal de serviços para os profissionais, um portal de serviços para as empresas, e aí a conexão e interface com diversos setores do setor público e com a população. Esse é o objetivo final. Tá certo, então. Obrigado, viu, Vinícius, pela participação aqui com a gente. Até a próxima.